Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos mais uma vez nesse momento, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo da tua palavra. Agora abençoa o teu servo, que vai estar ministrando a mesma nesse momento. A partir desse momento, meu Deus, nós queremos aprender com o seu maravilhoso Espírito Santo, mas através da boca do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Nunca um glória a Deus foi dado com tanto entusiasmo. Glória a Deus, agora é tu. A paz do Senhor, meus irmãos. Se vocês vissem os rostos de vocês, a esperança tem que ampliar. Nós estamos apenas, Maurício, na esperança iminente da volta de Cristo. Quem tem a sua apostila, os que não tiverem apostila, eu acredito que tinha deixado lá no fundo 10 cópias dessa lição, que é caríssimo essa apostila. Caríssimo. E tudo isso é investimento, não é custo, é investimento, para que você seja abençoado. Amém? Como o nosso tempo agora está mais restrito, prometo entregá-los até o meio-dia. Significa que é um pouco antes do meio-dia, não será no meio-dia. Pós-meio-dia, os irmãos que conhecerem e souberem a localização do imóvel do presbítero Alberi, estão convidados a participar do almoço. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para que vocês sentem-se, por favor. Eu acho que não vai ser necessário. Que verdadeiramente eu possa, e reconheço isso, verdadeiramente, eu reconheço isso, que eu procuro muito, isso está na live, vocês sabem disso, né? Mas não é vergonha para ninguém. Eu procuro muito, pastor Agemiro, eu procuro muito esforçar-me para vir a esse local e trazer um alimento consistente. Confesso a vocês. Acredito também que é esperança minha que toda a humanidade fosse salva, levado, não cativeiro, não cativas, mas levadas ao trono da glória. É desejo meu do coração. Mas os louvores entoados, as orações feitas, tudo isso é o conjunto da esperança da igreja. Não é apenas no momento da dificuldade, não é apenas no momento da aflição, não é apenas no momento da angústia, não é apenas no momento do desespero. Não é só naqueles momentos que verdadeiramente nós buscamos a Deus, mas é uma realidade, capitão. É uma realidade. Nós buscamos a casa de Deus e a presença dEle somente nesses momentos. A lição de número 2 vai tratar, pelo próprio tema dito, a bendita esperança. E por que ela é bendita? Porque nós lemos em Tito, capítulo de número 13, que está como texto áureo, para esse dia. Preste atenção, meu irmão, é para este dia. Se você perder esse dia, ele não volta mais. O que nós fazemos é hoje, é para agora, é para o momento. E o texto áureo fala do tema dessa lição. Aguardando a bem-aventurada esperança. É por isso que ela é bendita, porque ela vem da parte de Deus. Se vem do inimigo, todos nós sabemos que as coisas se tornam malditas. A tentação e a provação. A tentação é maligna, nos tenta, de todas as formas. Estar na manhã desse dia de domingo
é uma esperança virtuosa de poder um dia imaginarmos morar com aquele que é o nosso Criador, mais do que sustentador, mais do que isso, mais do que Deus de provisão, mais do que Jeová Jiré, mais do que saúde, Jeová Rafá, Niquidiceno, e nossa bandeira, nosso baluarte, mais do que isso. Mas Paulo dá uma definição especial para esta palavra, bendita esperança. Já parou para pensar no que você leu hoje de manhã? Paulo está afirmando que para este evento, bendita esperança, a marca do cristão, a volta de Cristo para buscar a sua igreja, uma expectativa que ela é futura, não é para agora. Haja visto o que você está pensando, a sua mãe já partiu, o seu irmão já partiu e ele ainda não retornou. Estão entendendo? Não é para agora, é para breve, um pouquinho mais de tempo, é bem pouquinho mais. Então nós estamos todos os dias, meus irmãos, sendo provados por Deus. A persistência do homem, muitas vezes é pelas coisas materiais. Mateus 6,33 fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Nada material, apenas surreal, espiritual, não palpável. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta lição de hoje, aparentemente, é fácil. Como eu queria aquela lição que o pastor João ministrou no domingo passado, falando do inferno. E eu creio, não pelos olhos da fé, mas eu creio pelo que eu vejo, que muitas pessoas atopetam as igrejas, os templos, as salas de aulas da EBD, do IBE, do culto infantil, para ouvir falar do diabo. A curiosidade maior do homem é saber, será que o inferno é assim? Será que é quente lá? Será que tem açoites? Será que tem ranger de dentes? Será que tem dor? Será que tem sofrimento? Parece que é muito mais aprazível nós queremos conhecer isso do que sabermos como é o reino de Deus. Me permita dizer para vocês uma coisa. Vejo até que muitas vezes eu agi da mesma forma, dizendo, que bobo isso, né? Se Deus é Deus, Ele poderia encerrar a história hoje, nesse dia. Bastasse Ele se levantar do seu trono e encerrar com tudo. O diabo é poderoso. Amém. Mas Deus, Ele é todo poderoso. E essa história não termina aqui. Por isso que é uma bendita esperança. É bem-aventurados aqueles que conseguirem perseverar nessa caminhada, nessa trilha. Está proposta a carreira, a corrida. Só um leva o prêmio. E esse prêmio, meu irmão, ele não é corruptível. Traça e ferrugem não destrói. Ele é incorruptível. Ele não se desfaz. E é por isso que às vezes nós não entendemos isso, porque nós não vemos as coisas, o material, o prêmio. A verdade prática já ressalta essa bendita esperança. A esperança cristã é âncora. Mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Se perguntássemos para a igreja agora nessa manhã, qual é o tema que você gostaria de tratar dentro disso da verdade prática? Os sofrimentos que passamos, e os dissabores que passamos, e as nossas dificuldades. Acorda, igreja. Deus é bem mais do que isso. Deus é bem mais do que isso. Bem mais do que isso. E Romanos, lemos aqui pausadamente, porque para mim tenho por certo, como definitivo na minha vida,
como certeza, como uma flecha que acerta o alvo e ela acerta no prêmio maior, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, essa glória não é tua, é dele, mas ele vai distribuir para aqueles que conquistarem, que chegarem até o final, e essa glória em nós há de ser revelada. Você que tem a apostila, por gentileza, tudo vai ser diferente. Vai ser com anestesia. Quando vier meio-dia e tu nem sentiu, e já estamos na lição de número 3. A introdução diz assim, preste atenção. Desde quando o crente nasce de novo, ele é, olha a pedreira, ele é convocado. Você não é convidado. Você não é conduzido. Você é convocado. Deixamos de ser apenas admiradores da obra de Deus, das façanhas dos homens, nos altares, nos louvores, na habilidade do homem, e passamos agora a contemplar as coisas de Deus como elas são, espirituais. Você é nascido do Espírito, portanto você se inclina para as coisas do Espírito. Você no passado era inclinado para a carne, e você então, nascido da carne, se inclinava para as coisas deste mundo. E aí Deus pega e te tira do meio da multidão e te separa. Você é convocado. Não é um pedido de Deus, é uma convocação, porque se fosse um pedido, nem assim você viria. Quem vai estar lá? O que vai ser servido? Quantas pessoas são? E esse eu não gosto dele. Abre a tua Bíblia, por gentileza, se tu tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Vou dar um salto homérico aqui. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Segunda Timóteo, aqui é no papel, viu? Que não é no digital. É, muito fácil. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, compromisso, não segundo as nossas obras, os meus méritos, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Bom, se somos convocados e se deixamos de ser as velhas pessoas, agora nós somos regenerados em Cristo Jesus. Aceitamos o benefício da cruz, a salvação, a liberdade de adorar, de render graças ao Senhor, de reconhecê-lo como santo, santo, santo. Temos essa liberdade. E o que sai da sua boca é um compromisso com Deus. Sede santos, como eu sou santo. E é por isso uma convocação. E você sabe quem te convocou? O texto disse que nos salvou e chamou para uma santa vocação. Deus te chamou. Deus me arregimentou. Deus me deu essa capacidade de estar frente a frente, sem intermédio, apenas Deus e eu, diz o louvor. Abra a tua Bíblia, por gentileza, carta Tessalônica, 2 de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 14. Vai ser tudo diferente. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2.
Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Não vai sair na live, mas eu vou ler para vocês, porque senão não sai na live. E aí os irmãos que vão assistir a essa ministração estão bem confortáveis em casa, pensando assim, foi pouca gente, mas e daí? É para ti? É compromisso teu? Os teus pecados, as suas faltas, as suas dívidas, eu não vou pagar, alguém já pagou por ti. 2 Tessalonicenses, carta de Paulo a Tessalônica, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim, 14. Para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A apostila diz assim, somos convocados a viver uma vida de esperança. A esperança que eu não tinha, mas eu acreditava que nas coisas deste mundo seriam suficientes para a minha vida. Estão caindo por terra agora em nome de Jesus. Pela palavra de Deus, Ele me convoca e Ele me sustenta. Ele me sustenta e Ele me direciona. Ele me direciona e me capacita. E se estou capacitado, agora eu tenho que realizar a obra que Ele me arregimentou. Diz assim, nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce, não nas coisas deste mundo, não na tua habilidade humana, não na tua capacidade, nem do teu jeitinho, mas tudo o que você fizer nessa terra relacionado a reino, a Deus, teologia, estudo sobre Deus, mas também estudo sobre as coisas de Deus, teos, estudologia, tudo que você fizer está fundamentado na ressurreição do Senhor Jesus. Você sabia que Ele ressuscitou? Sabia, né? Que é prova disso? Crente não precisa de prova, basta ter conhecimento e saber que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi colocado nesta cruz, levou sobre si todas as suas enfermidades, todos os seus pecados, todos os seus enganos, todas as suas mentiras, todas as suas faltas, suas heresias, seus conhecimentos, tudo foi para lá. E Ele morre e ao terceiro dia, Ele ressuscita. Num tempo em que o próprio apóstolo São Paulo teve que defender isso, dizendo, Ele ressuscitou. Porque se Ele não ressuscitou, todos os outros que antecederam Ele, pessoas normais, sacerdotes, levitas, da casa do Senhor, pessoas comuns, das tribos, também não ressuscitaram. Mas Ele ressuscitou. E por esse processo da ressuscitação, da nova vida, nós estamos inseridos. Você está inserido. Você está enraizado nessa palavra. Por isso a esperança é tão difícil de se manter. Porque quando eu não estou enraizado na palavra, quando eu apenas escuto a palavra, mas não medito nela, nem de dia e nem de noite, não oro incessantemente, ou pelo menos 3 vezes ao dia, para buscar o entendimento dessa palavra, são palavras vãs, passa batido, e a minha vida segue do mesmo jeito, e eu não estou cumprindo o meu papel. É uma obra poderosa de Deus, o quê? Convocar você para viver uma vida cristã de experiências, de esperança. É uma obra poderosa de Deus, que move a igreja de Cristo. Está subindo de nível. Tu era criatura, tu passou a ser servo, agora tu é amigo e chegou no patamar de ser chamado de filho de Deus. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo.
tudo está à tua disposição. Mas aí entra de novo a palavra esperança. Eu não estou conseguindo, está difícil demais. Qual é a porta mais próxima? Esta, vou abandonar tudo e voltar para a minha velha vida. Mas você foi convocado. Deus move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de quê? De expor, mostrar aqui o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. É o processo, capitão. Tem que seguir as regras. Tem que viver o novo de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês, não estava nem no script. O melhor de Deus ainda está por vir? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. Foi Cristo Jesus. Ele não está mais, mas o Espírito, o outro Consolador, está ainda neste local. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Carta do apóstolo São Paulo. Eu sei que vocês não gostam disso. Procurar. Fala uma vez só, eu já entendi. Não, tem que sedimentar, fundamentar. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 26. 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tá. Capítulo de número 1, versículo de número 26. Prometo dar uma acelerada para não deixar vocês tão assim desesperançosos. Tem que usar o termo, né? Porque o termo, a palavra-chave de tudo isso aqui é a esperança. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus não faz, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Não tem acepção aí? Não tem. Ele chama. E aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Esses são os chamados. Esses estão disponíveis. Mas a verdade ainda é a mesma. Deus não fica refém de ninguém. Se você não quer, beleza. Viva a sua vida à la volonté, como você quer viver, na esperança deste tempo, deste mundo. Mas a esperança deste tempo, ela rui facilmente. Ela não tem suporte, não tem estrutura suficiente para enfrentar as coisas espirituais. Se a estrutura desse tempo, a tua esperança está alicerçada, não na palavra, mas na política, no governo, nas taxas cambiais, no valor do teu veículo, da tua casa, do teu imóvel, você está tendo esperanças demais. Muito demais. Presta atenção, tópico de número 1. Se o meu olho não está nessas coisas da terra, aonde estão os meus olhos? A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus não pensa como o homem pensa. A Bíblia diz que Deus não anda como o homem anda. Como andar então agora, eu e você, como igreja? E isso aí depende de tempo, de ministério, de conhecimento da palavra. Deus é muito simples. Como andar com alguém que vê diferente do que nós vemos? Pensa, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Anda, os meus caminhos não são os teus caminhos. Como andar com alguém que pensa
que vê e que anda diferente. Alguém tem que mudar. Quem? Quem? Deus. É assim que a gente pensa. É Deus que tem que mudar. É Deus que não está entendendo qual é a minha necessidade. Não, é você que não está entendendo. Que a sua necessidade já foi suprida por Deus, na palavra de Deus. Na palavra, alimento, refrigério, mansidão, domínio próprio. Fé e esperança são itens distintos. A Bíblia diz que no final de todas essas coisas, do que você passa, do que você vive, a sua fé é realmente o firme fundamento das coisas que não se enxerga, mas a certeza das coisas que creio estão ali na frente. A fé é para agora, é para o momento, baseada em coisas do passado. Homens de Deus, mulheres de Deus, templos, igreja primitiva, tabernáculo, a nossa fé. Mas a esperança não é nas coisas de agora, é nas coisas futuras. E é isso que torna muitas vezes o processo da igreja, de caminhar nessa caminhada, de andar como ele anda, de pensar como ele pensa, de fazer o que ele faz. Nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo somos tão iguais. Para onde aponta a esperança do cristão? O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas não é do socorro, é o olhar. Subtópico: a esperança cristã. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. (13:13) de 1 Coríntios diz assim: agora, pois, nesse tempo, na era, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Se Deus pautasse a nossa vida pela minha fé, pelas minhas esperanças na volta dele, da morada eterna, dos jardins celestiais, coitadinho de mim, gente. Mas como ele pauta entre fé e esperança, ele pauta no amor. E o amor é eterno. É por isso que a gente sobe e desce, sobe e desce. Passa por um momento de perrengue, de discussão, diz que vai embora, mas no final não vai. Fala da boca para fora, porque o que está enraizado no teu coração já é dele, já está na mão dele. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa. Expectativa é uma expectativa, uma espera constante. Esperei com paciência no Senhor. Além de esperar, eu tenho que ser paciente. Porque não vai vir assim do jeito como a gente quer. Mas é uma expectativa favorável. É bom para nós. O mundo não conhece a ele, por isso eles não entendem. Mas a Bíblia diz que é loucura para ti, para ti, para ti, para mim, para ti. É loucura, mas isto nos levará para a vida eterna. E essa expectativa favorável e confiante se fundamenta. Tem base bíblica. Não é coisa de homem. Não é ele que vai me levar pelos caminhos. É ele que vai me levar pelos caminhos. Ao que não se vê. Ao futuro. Abre, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 8, versículo 24. Olha que interessante. Romanos 8,
24, 25. Romanos capítulo de número 8, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Porque em esperança, no quê? Em esperança. Qual é o tema dessa lição? Esperança. Qual é a fundamentação da tua vida? Esperança. Esperar no Senhor. Pacientemente, até que Ele venha para levar a sua igreja. Se você não esperar, você não vai estar lá. E quando Ele vier, você vai ficar. Porque em esperança somos salvos. É a esperança em Cristo Jesus, através da sua ressurreição, é que nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Vou falar em outras palavras para você entender. Se você vê a sua bênção ali, você não luta, você não batalha, você não se esforça. Jesus disse para os discípulos, não ânimo, ânimo sincero, tem que ser verdadeiro. Se estiver ali, você não vai adiante, você espera, porque eu li no texto bíblico, Alberi, ali dizia, as bênçãos é que me seguirão. Então não preciso fazer nada, precisa sim esperar no Senhor. E você já provou isso. Quantas vezes você orou, jejuou, buscou, clamou, insistiu, bateu, e a resposta de Deus foi... Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, Jesus, a glória, a presença, o seu Espírito, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É a paciência, é a perseverança e a esperança. É na tribulação, é na dificuldade, é na tua aflição, é no teu lamento, é no teu choro, é na tua decepção, não venho mais aqui, não está dando certo, persevera, insista, reclame se for necessário, busque de uma forma como você nunca buscou, para que verdadeiramente aconteça o milagre da sua vida. Abre um parêntese. Abre-se um parêntese. A Bíblia diz que Jesus vinha andando sobre as águas. Amém? Estavam 12 no barco. De repente um se levanta e diz assim, é o Senhor Jesus. Se é o Senhor, pede para que eu vá aí. Está lembrando? E ele disse, vem. A Bíblia diz que ele sai do barco. Quem? Pedro. Sai do barco e vai em direção ao Senhor. Mas, de repente, o seu olhar se cruza com a tempestade. Se cruza com as ondas fortes, mar bravio. E a Bíblia diz que ele prospera. Amém? Não amém. Ele começa a afundar. Mas ele anda sobre as águas. Num culto como esse, numa escola bíblica como essa, pastor Argemiro predizindo ao final do culto, da aula, se levantam 11 homens e dizem, pedimos a palavra para falar à igreja, à comunhão dos santos, que nesse dia, nós aqui os 11, vimos um homem andar sobre as águas. Na mesma cena,
um homem se levanta e diz: esse homem que eles falam, sou eu. É diferente falar a respeito do milagre dos outros. Está na hora de a gente começar a falar dos nossos milagres, das nossas ações, da nossa esperança e experiências com Deus reais. Olha o que fala 1 Pedro, capítulo de número 1, 21. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. A sua esperança sempre vai estar pautada em Cristo Jesus. Por mais que tu tenha grandes sonhos, projetos para essa terra, você não permanecerá nessa terra. Então, os teus pensamentos, o teu olhar, as tuas forças, como diz a palavra, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, com todo o meu espírito, do homem voluntarioso, tem que ter vontade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Amém? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A igreja pauta a sua vida espiritual, não em cavalos, não em cavaleiros, não em arcos, flechas e lanças dessa terra, porque você entende que a nossa luta, ela é espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a sua fé, que é imaterial, e a sua esperança, que é imaterial, elas estão focadas em Deus. E é por isso que os nossos olhos muitas vezes se desviam do olhar de Cristo. É por isso que o tal do Pedro afundou, porque os olhos dele, a fé dele, a esperança dele estavam focadas em Jesus. Mas quando veio as dificuldades e os problemas, ele sucumbiu. A conclusão desse livro, já não, é para adiantar o que vocês já sabem. Que mesmo em meio a dificuldades e problemas que todos nós passamos, você sabe que muitas vezes o dinheiro que você tinha não levou um ente querido teu a entrar pela porta do hospital e ocupar um dos leitos lá, só porque tu era o Luiz, porque tu tinha valores, porque tu era o responsável, soberano aqui na terra. Não. É Deus que ainda faz a obra. É o Espírito que ainda convence o homem do juízo, da justiça e do seu pecado. Os olhos estão fitos em Jesus. A esperança nas cartas do apóstolo São Paulo. E isso aqui eu sei que vocês tiram de letra. Porque foi claro como a água, como o autor descreveu. Porque nada do que está aqui descrito nesse subtópico, a esperança nas cartas do apóstolo São Paulo, nada desses itens são materiais, são espirituais. Nelas, nas cartas, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos. Notem a insistência da ressurreição, do nascimento de novo, da regeneração, da mudança de vida, de hábitos, de pensamentos, de conceitos, preconceitos e já formulado pela nossa geração passada, preconceitos
que estão estabelecidos aqui. Mas Deus, Ele muda aqui a partir daqui. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Nessas cartas, nós percebemos também a esperança do cumprimento da promessa. Percebemos também a esperança da justiça. Percebemos também a esperança do Evangelho. A esperança do arrebatamento da igreja. Se fico ou não fico, se vou ou não vou, não sei. O próprio Jesus disse, eu também não sei quando é que eu vou. Mas eu vou. E essa é a promessa. E essa é a esperança que ainda segura você nesse lugar. Não é a riqueza, não são os bens materiais, não é a fama, não é o status, não é o conhecimento, não é a tua sabedoria humana que te prende a esse lugar. Mas é essa promessa aqui, através do sacrifício de cruz, que abriu a porta para que você soubesse que Jesus esteve aqui e não está mais. Mas o Espírito Santo continua. E essa promessa está de pé. A diferença maior é que Ele dá a promessa. Ele cumpre a promessa. E Ele mesmo avalia essa promessa. O que Ele falou vai se cumprir. O que Ele disse está dito. Ninguém poderá alterar. Ninguém poderá mudar a rotina ou o circuito. Preste atenção. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada. Mas o amor, ele em todas, ele está presente. Deus, o autor da nossa esperança. Você tem dúvida disso? Talvez você diga, mas eu achei que era o Espírito Santo. Mas eu pensei também que era Jesus. Mas os três são um. E os três pessoas da divindade, da Santíssima Trindade, mesmo na Bíblia Sagrada, ela mostra todo o Velho Testamento até Malaquias, Deus, 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 Jeová, Rafá, Jiré, Niquidiceno, Eli, Eloi, Elohim. Jesus entra em cena a partir do evangelho descrito pelos 4 evangelistas. Um único evangelho. 4 evangelistas. Um único evangelho. Fala de Jesus, rei, fala de Jesus, o sofredor, fala de Jesus que leva as cargas, as culpas de cada um de nós, mas fala do homem, do Filho do homem. 4 livros apenas. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Quero deixar vocês muito confortáveis nessa manhã. 10h41. Que hora Jesus vai voltar? Independe para mim. Agora há pouco eu dizia, por que esse relógio não para? Vamos ouvir mais um louvor? Anda, relógio. Nós mudamos muito fácil. Nós somos inconstantes. O teu pedido hoje não é o pedido de ontem. O teu pedido de ontem não vai ser o pedido de amanhã. De certeza, Deus sabe disso. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Versículo de número 2 e 3 diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, grande satisfação, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Faço o trabalho por vocês, irmãos, fiquem tranquilos.
sem problema nenhum. Estou aqui, como diz o louvor, que eu possa te servir, Senhor. Que reconheça que é o Senhor na vida do homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: todavia, entretanto, porém, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Mestre, por que o Senhor fala assim conosco, tão duramente? E para eles o Senhor fala em palavras. Por que, Senhor? Porque vocês estão sendo instruídos. Vocês estão sendo preparados. Vocês são a igreja. Vocês são o povo eleito. Vocês são o sacerdócio santo. Vocês são as romãs. Vocês são ovelhas do meu pasto. Vocês são menina dos olhos de Deus. Não fica com ciúmes, não. Meninos também dos olhos de Deus. 2 Coríntios, bem pertinho ali. Capítulo de número 1. Versículo de número 10. E eu quero levar vocês lá na frente, para vocês darem glória a Deus. Se é para adorar e para louvar, vamos encurtar o espaço. Vamos deixar todo mundo feliz. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. 1:10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os cuidados foram ontem, hoje e continuará eternamente. O livramento foi ontem, hoje e eternamente. Dá até música isso. É tudo que tu imaginar agora, mais do que pensamos, diz a palavra, mais do que imaginamos, diz a palavra, mais do que falamos e pedimos ao Senhor, é ontem, hoje e eternamente, para que você não saia da presença dEle. Para que a esperança que você tem seja em Deus. Subtópico de número 2 e 3, e aí vocês vão entender o mistério. O crente gosta de falar em mistério, né? Mas contente-se com o que Deus já tem te revelado hoje, nessa semana, nesse mês, nesses últimos dias. Porque nós não aguentaríamos ouvir do Senhor muitas coisas que Ele tem para nos dizer. Filipenses capítulo de número 1, versículo do 3 ao 5. Carta do apóstolo São Paulo, Efésios, Filipenses, capítulo de número 1, versículo 3 ao 5. Diz assim: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho. E ouvimos no início que graças ao amor do Evangelho, e aqui nós estamos inseridos no Evangelho. É a diferença de quem é salvo, curado, liberto, restaurado, renovado. Você não está mais à parte, você está inserido dentro. Você faz parte dessa obra missionária. Você faz parte do ensinamento. Você é peça fundamental na obra de Deus. Deus precisa muito que você esteja com seus olhos focados nele, o pensamento focado nele. A imagem que você tem que ter nos olhos é dele, do retorno dele. Se loiro ou se moreno, não me importa. Se alto ou baixo, tampouco me importa. Se olhos azuis ou castanhos, não importa. O que importa é, como disse o profeta: agora já vi o meu Redentor. Já ouvi o Redentor
já posso morrer. Que essa é a satisfação, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23 ao 39, que fala de um item muito importante no subtópico, do tópico, a esperança cristã como âncora da alma. O senhor não sabe o quanto eu estava aqui sentado no banco orando, pedindo para que o Senhor chegasse logo nessa parte, que é a parte boa que a gente gosta. Mas o pregador de rosas fala dos espinhos também. E nós gostamos de ouvir esse louvor, desde que não seja comigo. Mas nós passamos por isso. Nós não vivemos em mar de rosa. Nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, mas a Bíblia diz que eu, o Senhor, venci este mundo. E o texto não diz que vocês vão vencer, mas Deus nos dá liberdade de saber que estamos com Ele, junto dEle, somos menina e meninos dos olhos de Deus. Então, se Ele passar, eu vou passar também. O texto não diz na frase, mas a interpretação, o entendimento é esse. Mas eu estou com o Senhor, eu sou filha dEle, eu sou filho dEle, então tem que dar certo. E a tua esperança? E a tua fé? E a tua alegria? E a tua convicção? Ai, 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 vai pesando, vai puxando para trás. Esta âncora também puxa para trás. Também nos segura nessa terra, também nos impede de fazer a obra. Essa âncora, narrada pelo autor, nos dá muitas vezes a sensação de que estamos no controle, no leme, no timão do barco, e nós não estamos saindo do lugar, não estamos avançando na obra, mas nossos olhos piamente vê, está dando certo. Não vê não. O inimigo das nossas almas, ele cega, não os nossos olhos, cega o nosso entendimento. E é por isso a importância de crer na ressurreição, de saber que Ele ressuscitou, saber que se estivermos lá, nessa terra, morreremos e ressuscitaremos com Ele. Faremos, sim, morada lá com Ele. Muitas portas, não importa se é no final da rua, se é um chalé, estando lá, é lá que eu quero estar. Diz assim a palavra, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, é muito longo, mas a parte importante, 23, Hebreus 10, versículo 23. Retenhamos firmes, segura firme aí, guarda no teu coração, segura com as duas mãos, agarre-se firmemente, retenhamos firmes a confissão, o que sai da minha boca não voltará vazio. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel, justo, verdadeiro é o que prometeu. E consideramos-nos, fale com o teu irmão assim, e consideramos, não precisa falar, mas entenda a palavra, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É por isso que no início dessa lição nós fomos convocados, porque se não formos convocados, nós não vamos. Precisamos ser convocados, precisamos ser lembrados que você não é mais a mesma pessoa, nem o exterior teu continuará sendo o mesmo daqui a 10, 15 anos ou mais, mas o teu interior, diz a palavra, que quando o exterior vai se desmantelando, se destruindo, se auto-desfazendo, o teu interior,
ele está sendo renovado dia após dia. Por isso a necessidade de considerar uns aos outros. Não desfalece, meu irmão. É mais um pouquinho, minha irmã. É logo ali. Falta pouco, ele vai voltar. Mas se ele não voltar no teu tempo, ele voltará e tirará você de lá. De lá. Ou levará você em corpo de glória. Você será a mesma imagem. O formato, o jeito, o perfil, a diferença é que a glória de Deus está estabelecida na sua vida. Para encerrar, chegamos na esperança cristã como âncora da alma. Glória a Deus! É a parte que mais me interessava. Pergunte para o passarinho qual é o lado da asa que é mais importante para ele, se o direito ou se o esquerdo. Pergunte para ele. Pergunta para o teu irmão, quando chegar em casa, o que é mais importante, a tua perna direita ou a perna esquerda? As duas. Tudo que Deus fez em você é perfeito. E é para ser usado para glorificar o seu nome. Você sabe disso. Quer bebais, quer comais, ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória dEle, para a exaltação dEle, para que o nome dEle seja reconhecido. Mas para que as pessoas saibam que habita dentro de ti um Deus imutável, eterno, todo-poderoso, e Ele usa você como Ele quer, da forma que Ele quer, quando vai ser, de que jeito, não sei, mas Ele faz. Nossa esperança como uma âncora. A âncora, ela tem essas simbologias: firmeza, força, tranquilidade. E é mesmo, né? Caiu lá no fundo, ela deita e ali fica. Fidelidade, porque na simbologia da âncora, nós vemos a presença de Deus com a sua mão forte, segurando a vida do crente com fidelidade, com força, com firmeza, a confiança que você tem, a fé, que é a mesma simbologia de fé e de confiança, quando entregamos a nossa vida para Ele. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro. Isso você já sabe, isso é natural. Há uma corrente presa, grossa, lançada ao fundo do mar com o propósito, com o intento, com a intenção de quê? De manter um navio parado. Assim é o Espírito Santo. Esta âncora, na simbologia, nos traz também o lado mais tranquilo do ser humano. Já parou para pensar que alma e coração não sejam as mesmas coisas? Mas Ele, o Espírito, Ele habita dentro da tua alma, envolto pelo teu corpo físico, mas lá no fundo, como a âncora, lá no fundo está o teu coração. Por isso que muitas vezes isso se torna inatingível, até mesmo para Deus. Se tu parar para pensar hoje, nesse dia, como eu sou difícil, né? Só minha esposa para me aguentar. Só o meu marido para me aguentar os meus costumes. E Deus? Já parou para perguntar para Ele? Desculpa, Pai. Eu sei que o Senhor entendeu desde o princípio o que é. Não é o Senhor que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. E é por isso que a esperança do crente, ela sempre será o melhor na vida do crente. Quero parafrasear 2 textos bíblicos e ler a conclusão para vocês. Provérbios capítulo 10. Vamos falar um pouquinho de Velho Testamento, bem rapidinho, só ler. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 28. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 28, que diz assim:
A esperança dos justos é, não futuro será, ou uma impossibilidade, quem sabe? Não. A esperança dos justos é alegria. É alegria. É satisfação. É gozo no seu Senhor. Mas a expectação, a espera dos ímpios perecerá. Dá gosto ser crente. Dá gosto ser cristão. Dá gosto ser filho de Deus. Você que tem a apostila, leia comigo a conclusão. Vou chover no molhado, porque você já sabe disso. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, e a lista se estende. O salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança. Enfrentar tudo isso, mas tem que estar firmado e tem que ser na esperança. Esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor, sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu, prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória. O corpo é provisório, a casa é provisória, o Espírito é eterno, Deus é eterno, a sua obra é eterna, a sua presença é eterna, o seu agir é eterno, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a saber, a eternidade com Cristo. Hebreus 10, 23, portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Deus abençoe, igreja.